sou o Gui Polan, eu sou cozinheiro e confeiteiro. E uma coisa que eu sempre fiquei pensando nesses anos foi como que eu posso fazer um prato que passe emoção. E é isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Na época que eu estudei gastronomia, isso tem uns bons anos, eu lembro muito de uma professora específica. Todo mundo ali na turma ficava querendo fazer pratos lindos, incríveis. E a gente às vezes não pensava em como a gente conectava isso. Uma coisa que ela sempre falava é: vocês podem até criar pratos incríveis, mas se o serviço não for legal, a pessoa tem grandes chances de não voltar, mesmo se a comida foi incrível. Se você demorou para chegar a comida, se o seu atendimento foi ruim. E eu parei para pensar nisso, o quanto cozinhar envolve essas conexões. Mesmo quando a gente está ali num trabalho, cozinhando para o outro. É isso, a gente está cozinhando para uma outra pessoa, que vai ter uma reação naquilo. É interessante que na Grécia Antiga, tanto o cozinheiro quanto o sacerdote, existia uma única palavra para designar essas duas coisas. Essa palavra era mageiros, que vem de magia. A gente pode pensar num lado mais racional, que a cozinha é química, a gente está ali fazendo uma transformação de coisas, mas eu gosto de pensar também pelo lado emocional, o quanto a comida nos faz lembrar de coisas. Quando eu era pequeno, eu morava num apartamento logo acima do da minha avó. Era engraçado porque às vezes a gente fazia algum barulho lá em cima, ela batia com o cabo da vassoura assim no teto, e corria para interfonar. E aí ela virava para os meus pais e falava assim: o que vocês estão fazendo com o menino? Eles não estavam fazendo nada, mas era só o jeito dela de achar que aconteceu alguma coisa ruim comigo. O interessante era que das janelas eu já sentia o cheiro, um cheiro específico de uma coisa que ela fazia, que era o pão de queijo. O pão de queijo da minha avó era incrível. E eu lembro que eu já sentia o cheiro, descia correndo, assim, descia de 2 em 2 degraus para chegar mais rápido. E para entrar na porta da cozinha, assim, durante o dia, sempre estava destrancada. Então, eu entrava de uma vez. Eu dava ali de cara com ela, sempre com as saias, assim, em tons pastéis. Ela gostava de usar umas camisas com umas florzinhas bordadas, um avental por cima. Ela tinha aquele cabelo branquinho, assim, com laquê, sabe? Ela parecia mesmo aquela coisa que a gente enxerga da Dona Benta, assim, sabe? É interessante como que eu consigo lembrar, por mais que já tenha mais de 20 anos isso, vários detalhes, assim. Ela tinha ali na cozinha uma mesa comprida, assim, com 6 cadeiras. Sempre estava com uma toalha florida e por cima tinha um plástico grosso, que era para nunca manchar as toalhas dela de café. Porque é isso. Além do pão de queijo, sempre tinha café coado lá. E só de falar isso eu já consigo daqui sentir o cheiro do pão de queijo e do café. Teve uma época, muitos anos depois, que eu morei no exterior. E a coisa que eu mais sentia falta era pão de queijo. Eu lembro que era difícil de achar polvilho e tal, né? Não era uma coisa super brasileira aqui pra gente. E quando eu achava, eu ia fazer pão de queijo. E a minha sensação, da hora que eu ia comer, é que eu me sentia em casa. Eu me lembrava da minha avó, eu me lembrava das minhas histórias. E é muito bonito isso, porque cozinhar, a cozinha, envolve coisas das quais a gente sente falta. É muito comum a gente associar a cozinha afetiva com a cozinha de memória. E tudo bem, isso faz parte, mas a cozinha afetiva é mais do que isso. Cozinha afetiva é o cozinhar com alma, quando você coloca a alma naquilo que você está cozinhando. Isso envolve não só as suas memórias, suas histórias, como as referências que você tem de mundo, a cultura que você vive, ou culturas que você vê e acha interessante. É uma reunião de muitas coisas. E o interessante é isso, porque para se cozinhar, você tem que ser humano. São humanos que cozinham. A indústria, ela processa. É interessante como, de uns tempos para cá, as pessoas foram diminuindo de cozinhar, às vezes cozinham por hobby, cozinham no fim de semana, e comem muita comida que é processada, não cozida por alguém. Com isso também vieram várias outras questões, As comidas processadas têm um uso maior de sal, de açúcar, de gordura, e vieram com isso também alguns problemas de saúde. E é muito comum as pessoas correrem, às vezes, querer fazer alguma dieta específica. Vou cortar o glúten, vou cortar a lactose. E muitas das vezes, óbvio, existem casos e casos, a questão é, a gente come muita comida processada, que não é a comida que foi cozida por alguém, que não tem tantos elementos in natura
e tem coisas que a gente não deveria estar comendo. Uma coisa que eu adoro pensar sobre a comida também é sobre a refeição em si. Refeição é aquele momento em que a gente está junto de outras pessoas. Eu lembro muito de novo, assim, quando eu era criança, e é interessante que a gente sempre lembra muito das nossas memórias de quando eu era pequeno. Meus pais não deixavam eu comer nunca na frente da TV. Né? Assim, meu pai trabalhava fora, minha mãe também. Era quase como se o almoço e o jantar fossem as horas do dia que a gente estava junto. Isso me faz pensar em como a refeição é um momento importante de aprendizado de coisas básicas da sociedade. Enquanto você está ali na mesa, você está aprendendo a conversar, você está aprendendo a repartir. Quem aí nunca teve uma briga com o irmão por conta de um pedaço maior que o outro? Né? Eu acho que isso faz parte de todas as famílias. A gente aprende ali também a ceder a vez, a gente aprende a administrar as diferenças. É muito grande. E eu amo lembrar o tanto que a cozinha engloba isso tudo. A gente às vezes assiste umas séries documentais, do tipo Chef's Table ou Street Food, e a gente vê ali como que aqueles chefs famosos criaram os pratos. Ou os chefs famosos, né? Ou se não aquelas pessoas de rua, né? Que tem uma barraquinha numa feira e tudo mais. Às vezes a gente vai numa dessas comidas de rua, numa feira, a gente vê algumas barraquinhas mais vazias e sempre tem aquela que tem uma fila, tem mais gente em volta, e a gente já pensa, nossa, aquela ali que é a comida boa. Mas por que aquela ali que é a comida boa? E aí quando a gente volta lá nessas séries que a gente assiste, nelas, aqueles cozinheiros, eles contam a história por trás daquele prato que fez sucesso. E quando você ouve a história, você percebe tudo isso que eu já falei aqui, sobre referências de mundo, sobre suas próprias histórias, sobre suas memórias, sobre o que gosta. E é isso que faz aqueles pratos serem bem-sucedidos. Juntar um conhecimento com aquilo que faz sentir. O que acontece é que quando a gente segue padrões, a gente fica na superfície. Para mim, um exemplo claro disso, às vezes eu vejo pessoas que fazem, por exemplo, um curso de bolo. Quem está ensinando aquele bolo ali é alguma pessoa que ficou famosa por aqueles tipos de bolo. Né? Então ensina como fazer esteticamente, como fazer aquela massa e tudo mais. E é muito comum eu ver as pessoas que fizeram esse curso reproduzirem aquilo assim fielmente, igualzinho aquela pessoa faz. Aí elas vão ter venda e tudo mais, mas elas, muito provavelmente, nunca vão ter o sucesso daquela pessoa que criou aquele tipo de bolo. Porque é muito comum a gente ficar na superfície. A gente pega aquela técnica e reproduz aquilo exatamente como a gente viu. Mas quando a gente justamente junta o que vem da nossa história, o que a gente vê da vida, a gente consegue criar alguma coisa que é mais interessante e que pode realmente tocar aquela pessoa que está comendo. O outro, ele sempre se reconhece na nossa história, não seja, né, pensando no que ele está comendo nosso, mas quando a gente vê essas histórias de pessoas que elas podem estar, sei lá, na Coreia, contando a história dela na série, né, ou nos Estados Unidos, onde for, às vezes é uma cultura completamente diferente da nossa, mas ela conta alguma coisa que faz a gente pensar em nossas próprias memórias. E aí naquilo a gente se conecta. Durante o primeiro ano de pandemia, eu resolvi morar com os meus pais. Morei por quase um ano com eles. Eu moro num apartamento pequeno aqui em BH, fechado. Eles moram numa casa fora da cidade, que tem muito mato em volta. E eu fui percebendo, né, nos primeiros tempos que eu estava lá, que eu não tinha muita conexão com a minha mãe em particular. Ela passava muito tempo lá assistindo televisão, ela vinha me falar dos programas que ela assistia e eu fazia a menor ideia. E eu percebi que a gente tinha quase aquela conversa de elevador, assim, de falar, ai, hoje está frio, né? E eu percebi que eu perdi um contato que eu tinha de quando eu era pequeno, aquela coisa que a gente fazia os cartõezinhos para a mãe falando que ela era a mais linda do mundo, né? Tantas coisas que a gente pode lembrar. E eu fiquei pensando o que eu podia fazer para me conectar com ela, para me reconectar. Acho que a palavra é essa. A minha mãe, ela é paisagista aposentada hoje em dia, mas ela nessa casa fica lá cuidando das plantas dela e tudo mais. Ela tem uma hortinha. E eu falei, vamos plantar algumas coisas diferentes nessa horta? Ela falou, vamos.
Uma dessas coisas que eu falei era, vamos plantar aspargos? E aí lá foi ela pesquisar como se plantavam aspargos. Né? E ela juntou o conhecimento que ela tinha sobre plantas e tudo, plantamos, sem saber se ia dar certo, né? Não era uma coisa natural dali, e deu. Ele não ficou aquele aspargos bonito da feira, ele era mais fininho assim, mas ele deu certo. E quando a gente viu, né, surgir ali na horta aquele tanto de aspargos, a minha mãe olhou para mim e falou assim, eu nunca cozinhei isso, o que que faço com isso? E aí veio a parte da cozinha. Eu levei ela para a cozinha e eu fiquei tentando mostrar para ela várias possibilidades que ela podia fazer. Cada dia a gente ia cozinhando de uma forma diferente, para ela poder fazer mesmo quando eu não estivesse lá. O interessante nesses momentos da cozinha é que a gente lembrava de muita coisa do passado. Ela ia me contando histórias da minha avó, histórias que ela vivia com os irmãos dela, porque enquanto a gente cozinhava, ela ia lembrando desses momentos. Vinha essa nostalgia, igual eu tenho a história da minha avó, tão clara na minha cabeça. E era interessante que ela falava algumas coisas que eu já até sabia, mas que eu perguntava de novo, só para ter o prazer de escutar da boca dela. E é muito bonito que hoje mesmo, quando eu vejo que já voltei para o meu apartamento há um tempo, eu decidi encher meu apartamento de plantas e eu fico lá tirando fotos das minhas plantas e mandando para ela. Às vezes eu estou cozinhando um aspargos, né, que às vezes eu passo na casa dela e peguei o aspargos que ela continua cultivando até hoje, e aí eu faço aquele prato, eu tiro uma foto e mando para ela. E aí eu vejo o quanto um simples ato que envolvia a cozinha me fez criar uma nova conexão com a minha mãe. A cozinha é isso. Ela é um encontro com a gente mesmo e com os outros. Muito obrigada.